Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Casa Zé Mariano. Declaro aberta a reunião solene em homenagem ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto. Requerimento número 2112/2012, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Para compor a mesa, tenho a honra de convidar o presidente do CREA Pernambuco, companheiro José Mário Cavalcante. Convido a senhora Maria da Conceição Justino de Andrade, representando o diretor da Escola Politécnica de Pernambuco, professor Pedro Alcântara Neto. Convido nosso amigo Fernando Freitas, presidente do Sindicato dos Engenheiros. Convido o arquiteto Henrique Lins, presidente do Sindicato dos Arquitetos da Mútua, Pernambuco. E o nosso amigo Alexandre Santos, presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco. Queria agora pedir a gentileza de todos para a gente acompanhar de pé a execução do hino nacional brasileiro.
Primeiro eu queria dizer da nossa satisfação de contar hoje na Casa Zé Mariano com essa presença ilustre de engenheiros, arquitetos, urbanistas, representantes de associações de servidores públicos municipais, estaduais, de movimentos sociais. Hoje é o dia do arquiteto, aquele que desenha as ideias, dando espaço, forma, cor, transmutando sonho em realidade. Hoje também é o dia do engenheiro, aquele que dá sopro de vida às ideias dos arquitetos, combinando com lógica, tijolos com tijolos, numa empreitada que exige não apenas sonhos, mas sentido concreto. O arquiteto místico, artista, imagina a paisagem, o engenheiro racional, calculista, constrói a passagem. Arquitetos e engenheiros são profissionais de grande importância, pois de sua competência depende a segurança e o bem viver. Portanto, parabéns pelo dia de hoje. Fico muito satisfeito em mais uma vez prestar essa homenagem, uma vez que a Casa Zé Mariano tem sido palco de uma série de debates sobre o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E ao longo desses 12 anos, soube conferir aos engenheiros, arquitetos, urbanistas e demais profissionais afins o status merecido, a reconhecer a importância do trabalho dessas profissões para o Recife e Pernambuco. Vivemos um momento de confraternização com a comemoração do Jubileu de Ouro dos Arquitetos, dos Engenheiros, das valorosas turmas de 1962, que completam 50 anos de pioneirismo, muito sucesso e compromisso com a profissão. Mas, ao mesmo tempo, lamentamos a perda do maior mestre da arquitetura nacional, um gênio do nosso tempo, o arquiteto Oscar Niemeyer, um visionário que se foi no último dia 5 e deixou um legado de beleza por diversas cidades do Brasil e do mundo. Como disse o poeta Ferreira Goulart, Niemeyer mudou a arquitetura do mundo. Ele nos presenteou com sua delicadeza e inteligência ao pensar metrópoles sustentáveis, com desejo de liberdade e realizar obras majestosas em diversas cidades do mundo. Sua assinatura está nos principais edifícios do Distrito Federal, entre elas o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o edifício do Congresso Nacional. Também projetou um conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, o famoso disco voador do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o Parque de Ibirapuera, em São Paulo, e aqui em Recife projetou o nosso Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e a torre da TV Manchete em Olinda. Ao lembrar de Niemeyer, traga as palavras de Renzo Piano, famoso arquiteto italiano. Ele dizia que arquitetos e engenheiros deveriam viver 200 anos. Preciso dos primeiros 100 anos para aprender e a outra metade para aplicar o que aprenderam. Eu estou doido para ver se eu entro nessa linha. Estamos falando de profissionais que têm uma disciplina difícil, devem entender de construção, de artes e de história, e acompanhar com olhar analítico e crítico as transformações da sociedade. Nesse último mês, também nós despedimos de dois grandes companheiros que eu faço questão de destacá-lo aqui. Zenildo Caldas foi mestre da arquitetura, fundador do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco e criador da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife, que é um instrumento importantíssimo para a nossa cidade. E outro companheiro foi o Miguel Arcanjo, que foi conselheiro do CREA com o Zé Mário, vice-presidente do Clube de Engenharia com o companheiro Alexandre, foi da Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros
das entidades da administração direta e indireta da Prefeitura. E esse companheiro que praticamente me ajudou muito nessa luta pelo preço profissional e pela valorização dos engenheiros, quando a gente conseguiu na cidade do Recife o piso da categoria. Então, Miguel Arcanjo foi baluarte nessa luta. Nesse sentido, é importante destacar que, enquanto nós despedimos dessas personalidades, registramos que os seus sonhos permanecem vivos em um país que se transformou em canteiro de obras, com destaque em todos os setores da produção de riquezas. O governo da presidente Dilma Rousseff está sabendo equilibrar as contas e manter o país na rota de um crescimento superior a 4% ao ano. Temos a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, com grandes eventos que estão incentivando o desenvolvimento do nosso Estado e o país. Nesse contexto, não é demais afirmar que as profissões de engenheiros, arquitetos, urbanistas e profissionais afins passam por transformações, inovações e grandes desafios. Temos hoje oportunidades reais nos campos do ensino, pesquisa e atuação técnico-profissional para os mais de 600 mil profissionais do setor. Isso demonstra a importância deles para uma nação forte que passa por significativo ritmo de desenvolvimento. Pernambuco não fica atrás nesse processo, além das obras de cunho estrutural, de mobilidade urbana e melhoria do trânsito e transporte. Temos altos investimentos públicos e privados na modernização do Porto de Suape e da Arena Pernambuco, o que mais uma vez reflete a necessidade de profissionais da engenharia e áreas afins atuando como protagonistas dessa história. Não podemos esquecer que a alavancada de crescimento propiciada pelos governos Lula e Dilma aqueceu a construção civil com intensa movimentação no mercado imobiliário local. Foram mais de 16 mil unidades contratadas em 2012 pelo programa Minha Casa Minha Vida no Ministério das Cidades. O Minha Casa Minha Vida foi um dos principais responsáveis pelo boom imobiliário do Estado, sobretudo para as famílias de baixa renda. As corporações do setor estão comemorando a abertura de mais empregos em toda a cadeia produtiva e o número de trabalhadores formais cresceu mais de 173%. De acordo com o Ministério do Emprego e Trabalho, o estoque de empregos de arquitetos e urbanistas, por exemplo, teve elevação de mais de 17% ao ano. As novas construções também estão incorporando uma grande preocupação com a preservação do meio ambiente e com o futuro do planeta. Há uma consciência sobre o impacto ambiental dessas obras pelos compradores que exigem empreendimentos que primem pela utilização de energias renováveis. Nunca se falou tanto de soluções ecológicas para a economia de energia, da água e nos cuidados com o lixo. Portanto, estamos comemorando hoje o Jubileu de Ouro das turmas de 1962, diante de um quadro extremamente animador para todas as gerações de engenheiros e arquitetos, com orgulho de pertencer a uma profissão que foi dignificada pela ação empreendedora de gerações pioneiras e que está do grande legado de construir o futuro de nossa cidade, do nosso Estado e nossa nação. Muito obrigado. Eu quero, nesse momento, para fazer uso da palavra, convidar meu amigo Fernando Teixeira, ex-sudeniano, para, em nome da turma de 1962, fazer uma saudação aos demais companheiros.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Jurandir Liberal. Professora Maria da Conceição Justino de Andrade, neste momento representando o diretor da Escola Politécnica de Pernambuco, professor Pedro de Alcântara Neto. Excelentíssimo senhor José Mário Cavalcante, presidente do CREA de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Henrique Lins, presidente do Sindicato dos Arquitetos. Excelentíssimo senhor Alexandre Santos, presidente do Clube de Engenharia. Excelentíssimo senhor Fernando Freitas, presidente do Sindicato dos Engenheiros. Demais autoridades aqui presentes, e especialmente aos colegas formandos da época de 1962 e seus familiares, e minhas senhoras e meus senhores. Foi pensado neste momento o que falar, o que dizer, representando um grupo de engenheiros que completa exatos 50 anos de diplomação, em pleno recinto da Casa José Maria, palco de personagens absorvidas por tantos afazeres, lugar de homens e mulheres que têm do uso da palavra o seu ofício diário, portanto, experimentados oradores. Assolado por esta inquietação, recomendou-me o bom senso, duas medidas simples e concretas. Primeiro, esmerar-me na concisão do texto, objetivo que me prevaleceu fácil de atingir, sobretudo à conta da minha formação acadêmica. Segundo, embora sob o efeito desta concisão, deixar suficientemente explícito o que vem a ser o essencial deste evento. O gesto de gratidão aos ilustres ocupantes das cadeiras desta casa, quer pela preferência que ora nos dispensam, quer pelo prestígio que emprestam à hora em que meus colegas estamos a festejar. Assim, advertido pela prudência, de logo adianto que não me afastarei desta linha que me impus, na verdade, visando desincumbir-me sem maiores desacertos a missão que me foi confiada, bem como visando alívio das senhoras e dos senhores aqui presentes. Começo, pois, delimitando o objeto desta solenidade, que não é outro senão coletivo constituído de jovens septuagenários, cuja história profissional tem origem nos idos de 1958 e 1962, e nas bancas de uma respeitável instituição de ensino, que recebe o nome de Escola Politécnica de Pernambuco, ou Poli, como afetuosamente costumamos chamá-la. Ao passo que completamos 50 anos de formatura, a Poli, este ano, de 1912, alcança a expressiva idade de 100 anos de existência, permanentemente oferecendo à sociedade capitais humanos de elevada qualificação. É, sem sombra de dúvida, uma instituição vencedora. Diria mesmo, caso especial do currículo das entidades brasileiras que se dedicam a ministrar o saber no campo da engenharia. Esta trajetória de sucesso se deve, evidentemente, a inúmeros fatores, mas entre estes elementos, como causas de ordem fundamental, é notório que tem lugar líquido e certo o preparo do seu corpo docente e a abnegação, sempre a abnegação daqueles que governaram ou governam a escola.
Neste aspecto, aliás, queremos deixar o nosso testemunho, sublinhando a figura do professor José Torres Pires, de saudosa memória, pessoa da melhor estirpe, uma referência de mestre, uma referência de profícuo diretor ao longo do período que se estendeu de 1956 a 1968, incluindo assim a fase em que cursávamos a nossa graduação. Mas houve outro fator, um elemento igualmente importante associado ao tributo do preparo e da abnegação a que acabamos de referir, mas que destes se diferencia por reter um traço muito mais definidor do processo administrativo do que da índole das pessoas. Tal fator, esta força também impulsionadora do êxito da Poli, foi e ainda é o modus operandi adotado pelos gestores, causa instantaneamente identificada pelo professor e historiador Manuel Heleno, em registro no seu livro de 1991, publicado por ocasião das comemorações dos 80 anos da escola. Ali dizia o autor, abro aspas, louvável características dos diretores da Poli, concluir obras do seu antecessor, esboçar novos projetos e, se possível, iniciá-los depois para seguir o exemplo, colaborar com o seu sucessor. Fecho aspas. Eis o segredo, eis o cimento que, unindo as partes e preenchendo-lhes o interior com a melhor das substâncias, inequivocamente a escola ergueu-se ao elevado degrau que hoje ocupa. De fato, como todos sabemos, um raríssimo modus operandi nos dias de hoje. Nós, os formandos de 1962, suplicamos a Deus a que a escola jamais se desvie deste rumo. Da quadra de 1958 a 1962, tempo da nossa graduação, guardo, e este é um sentimento sentido por todos os meus colegas. Guardo, como vinha dizendo, inevitáveis recordações, para lá dos muros da Poli, mas nem por isso deixando de influir sua rotina interna, tínhamos um Pernambuco movimentando-se a alta temperatura política. Vi e vivi este momento com forte intensidade, nele pregando o máximo ardor da minha condição de jovem estudante. Fui presidente do diretório da escola em 1960 e em 1961. Em seguida, 2 vezes eleito presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, em 61 e em 62. Na Poli, por conseguinte, aprendia a ciência da objetividade, do cálculo e da precisão, assimilando aquilo que me transmitiu notáveis mestres. Era uma questão de escolha, eram pessoas que eram passos que julguei basilares para o meu caráter de cidadão, os quais persisti mesmo depois de formado, exercendo a função de chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Recife, nas gestões dos prefeitos Arthur Lima Cavalcante e Liberato Costa Júnior, antes de iniciar a minha empresa. Colegas, também fizeram suas escolhas. Àquela altura tinham por caminhos diversos, uns obstinadamente preparando-se para seguir as carreiras técnicas no setor público, outros já dando sinais de acentuada inclinação empresarial, outros ainda ostentando pendores para a pesquisa e o magistério, esta heróica profissão a qual tanto deve o Estado e o nosso país. Deste ou daquele jeito, por este ou por aquele caminho, ou escolha,
O dado positivo é que, afinal de contas, creio, realizamos nossos sonhos, materializamos nossas vocações e estamos agora mais uma vez reunidos, como nunca deixamos de fazê-lo, desta feita, para celebrarmos com orgulho 5 décadas de formatura. Uma data que nos inspira a lançarmos o olhar sobre o passado, um convite a um balanço das nossas contribuições de engenheiro ao processo de desenvolvimento do país. Após o que, tenho certeza, nós veremos autorizados a dizer em alto e bom som: fizemos tudo o que estava ao nosso alcance de fazer. Façam melhor os que puderem. Como prometido, volto ao script que havia traçado, encerrando minhas breves palavras com sincera manifestação de agradecimento em nome da turma de Politécnicos de 1962, aos ilustres vereadores da Câmara Municipal do Recife. Não poderia passar ao largo também de expressar, neste momento, a satisfação de externar às pessoas que têm tributo e respeito pelo zelo, pelo empenho que se tem dedicado à árdua tarefa da procura das soluções para os mais graves problemas do Recife e do estado de Pernambuco. Refiro-me especialmente ao vereador Liberato Costa Júnior, decano desta casa, aos vereadores Romildo Gomes, Carlos Gueiros e Jurandir Liberal, presidente da casa. Destinatários do meu caloroso abraço e do abraço dos Politécnicos de 1962, saudando por extensão, a todos os valorosos edis que integram a casa de José Mariano. Muito obrigado. Representando as entidades aqui da mesa, vamos passar a palavra ao presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, companheiro Zé Mário. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente eu quero saudar esta seleta mesa, começando pelo meu querido amigo, representante da nossa categoria e parlamentar, vereador Jurandir Liberal. Quero saudar o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, querido amigo Fernando Freitas. Quero saudar o arquiteto Henrique Lins, companheiro de muito trabalho no Sistema Confea-CREA, ele como presidente do Sindicato dos Arquitetos de Pernambuco e também diretor-geral da Mútua no nosso estado. Saúdo nosso querido presidente do Clube de Engenharia, engenheiro civil Alexandre Santos, e saudar também a ilustre presença da professora Maria da Conceição Justino de Andrade, neste ato representando o meu querido amigo e parceiro Pedro Alcântara. O dia do engenheiro já é uma rotina nesta casa. Já se constitui de evento nos dias de comemoração das nossas atividades profissionais. E tem ganho ênfase porque tem por trás desta comemoração o grande apoio do nosso ilustre representante, vereador Jurandir Liberal.
E aqui eu posso até citar, desde que Jurandir tem participado desta casa, as comemorações e os eventos que ele fez em prol da nossa categoria profissional. No ano 2001, primeiro ano de seu mandato, ele entregou, numa homenagem mais que merecida, o título de cidadão do Recife ao engenheiro Jaime Guzmão. No ano 2002, foi a vez do arquiteto e poeta Gessié Quirino saudar as duas categorias, arquitetos e engenheiros. Em 2003, e aqui me fiz presente também a esta, o reitor Amaro Lins, o então reitor, fez uma palestra sobre a engenharia no Brasil e o mercado de trabalho. No ano 2004, Jurandir marcou os 50 anos de formatura das turmas de engenharia e de arquitetura do ano de 1954. Dando sequência, no ano 2005, a Câmara foi palco de um painel intitulado Novos Investimentos, Oportunidade para os Pernambucanos. Tudo isso, iniciativa do vereador Jurandir Liberal. Em 2006, o CREA, a Mútua e as instituições de ensino e entidades de classe foram aqui homenageadas. Em 2007, a Casa José Mariano concede a medalha de mérito ao professor José Luiz da Mota Menezes, mais que merecida. Em 2008, é realizada uma homenagem aos diretores do SENGE pelos 73 anos de criação dessa entidade lutadora pelos nossos interesses. Em 2009, destaque a passagem dos 75 anos do CREA e a entrega da medalha do mérito José Mariano ao ex-reitor da UFPE, Amar Henrique Lins. E em 2010, o nosso camarada, companheiro, vereador Jurandir Liberal, prestou uma homenagem a duas mulheres que sempre se destacaram na profissão. A professora engenheira civil, Maria Eugênia de Moraes Barbosa, e a engenheira Ana Luísa Limeira. Também me recordo muito bem desses eventos nessa casa. Tudo patrocinado, então, pelo vereador Jurandir Liberal, o qual, acredito nós, merece um reconhecimento de toda a categoria por esses eventos e pelo apoio que ele tem dado ao longo dos seus mandatos na Casa José Mariano. O Dia do Engenheiro e do Arquiteto, ainda do arquiteto, é um dia que deveria ser comemorado de forma efusiva em todo o território nacional. Me parece que o nosso sistema maior, o CONFEA, não consegue divulgar isso para toda a sociedade brasileira, a importância de tal comemoração. Eu disse que o Dia do Engenheiro e ainda do Arquiteto, quero fazer aqui um destaque. Os arquitetos saíram do sistema CONFEA-CREA e fundaram o seu próprio conselho. Não quer dizer que estão distantes de nós, mas que eles têm também um conselho profissional e têm também as suas referências. Eles estão propondo, ainda não é em definitivo, que o Dia do Arquiteto seja o dia 15 de dezembro, o dia de nascimento do grande arquiteto brasileiro de reconhecimento internacional, que é o recém-falecido camarada comunista, arquiteto Oscar Niemeyer. Bem merecido, então, essa escolha. Isso significa dizer que são datas semelhantes e podemos comemorá-las todas em conjunto. Essa é a proposta que eu faço aqui para o nosso arquiteto Henrique Lins, que leve isto à frente. 11 para 15 são poucos dias e podem ser uma comemoração única, mas é mais que justa essa referência de data. Infelizmente, o arquiteto Oscar Niemeyer não está mais entre nós e foi-se recentemente, onde o mundo inteiro reconheceu o seu mérito, o seu trabalho e fez as homenagens merecidas. É um dia de comemoração, é um dia de júbilo, é um dia de glória, é um dia em que hoje contamos aqui
com o jubileu de ouro da turma de 1962. E temos aqui ilustres engenheiros que comemoram 50 anos de formado. Uma jornada que todos nós almejamos. Eu quero saudar essa turma fazendo 3 destaques de pessoas que é conhecida minha. Quero fazê-lo em nome de todos que constituem a turma dos engenheiros de 62. Destaco e saúdo especialmente o professor Alfredo Correia, que está aqui presente e está completando também 50 anos. Eu quero destacar o representante ilustre que aqui fez o seu discurso, o meu querido amigo Fernando Teixeira. Quero destacar Fernando Almeida, está aqui presente, e meu querido amigo Manuel, que foi colega de turma de mestrado na UFPE. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo tempos auspiciosos para a nossa profissão. Nós temos reconhecidamente observado que nesses últimos 10 anos o Brasil fez a opção para se reestruturar pela via da economia real e assim partiu para fazer investimentos importantes para o nosso crescimento econômico, para o nosso desenvolvimento social. Mas venho aqui alertar, já finalizando aqui a minha fala, das ameaças que podemos sofrer e estamos sofrendo já. Ameaças como estas que estão sendo postas para o setor elétrico nacional. Ameaças que, de forma velada, buscam cercear as atividades das nossas empresas estatais geradoras de energia para torná-las completamente fracas e à mercê dos interesses das empresas privadas que têm garras afiadas e buscam pegar este setor da economia. Já não basta o setor bancário que foi completamente destruído. Aqueles bancos estatais que garantiam o nosso desenvolvimento foram objeto de cobiça e destruídos pelos setores de investidores privados internacionais. Agora vem o setor elétrico. Essa é uma ameaça que vai diretamente na concretização do nosso desenvolvimento. E eu chamo a atenção que hoje economistas de plantão dos grandes investidores internacionais e a mídia burguesa ficam propagandeando o crescimento do Brasil, dizendo que esse ano que vem é PIB zero, e vai de encontro o que foi dito pelo nobre vereador Jurandir Liberal, que conhece e está atualizado com relação a todos os planos e todas as importantes decisões tomadas pelo governo. Mas há uma ameaça velada de PIB zero para o crescimento do Brasil. E eu pergunto, PIB zero por quê? Por que esse discurso nefasto de querer reduzir uma tendência crescente do nosso crescimento? Quais são os verdadeiros interesses? É preciso fazermos essa reflexão e lutar, porque está mais que provado que é o crescimento, é a economia real que faz esse país se desenvolver e distribuir as riquezas. Não podemos deixar quebrar essa corrente. Temos que lutar, enquanto engenheiros, enquanto arquitetos, que somos os protagonistas do desenvolvimento nacional, se manter firme, mostrando que esse é o caminho que esse país tem que seguir e crescer, e afrontar as grandes potências. Porque me parece que não há interesse das grandes potências ocidentais em querer mais um concorrente, e neste caso é o nosso país. Vamos continuar exigindo políticas que levem a nossa nação a um crescimento econômico com bem-estar e justiça social para todos, sustentabilidade ambiental, e isto nós sabemos fazer. Muito obrigado a todos.
parabenizar aí as duas brilhantes intervenções de Fernando Teixeira e de Zé Mário. Dizer que mais uma vez quero agradecer aí a nossa citação também e continuar informando, Zé, que a gente aqui na Câmara a gente tem tido um respeito muito grande pelos colegas vereadores quando são tratadas as questões dos profissionais da área de engenharia. Tanto que os companheiros aqui já sabem que a gente sempre faz essa homenagem. Muita gente justificou a ausência hoje aqui por conta desse final de ano, todo mundo está resolvendo os seus problemas. Pós-eleição tem todo um grau de arrumação de cada um que participou de um processo eleitoral. E aproveitar, já que se fala no processo eleitoral, eu quero agradecer também aos companheiros que me ajudaram aí na reeleição. Tanto que eu tive mais 2.000 votos além da última, ou seja, teve um crescimento. Isso significa o reconhecimento. E quero só lembrar aqui uma coisa, uma cena que não está no escrito, mas eu vou fazer questão aqui de dizer de público. Como é gratificante a gente às vezes escutar algumas opiniões aí externas. Zé, eu fui um aniversário lá em Apipucos, na associação lá da Fundagem, e aí quando eu vou saindo, uma senhora me aborda e diz: por favor, você é Jurandir Liberal? Eu digo: sou. Não, porque eu voto, eu sou engenheiro e voto em você pela terceira vez como vereador, que eu fui recomendado por Manel, está Manel aí, e eu não lhe conhecia, mas ele fez ótimas referências suas, e eu votei e não estou me arrependendo não, viu? Aí foi bem dizer, eu liguei para Manel agradecendo, ou seja, ele tinha pedido o voto fazia 8 anos, eu não sabia dessa recomendação. Muito obrigado, Manel. E isso marca, assim, da satisfação de a gente ter amigos como você. O companheiro Fernando Teixeira, que falou aqui, é um outro companheiro que a gente tem uma admiração muito grande por ele. Eu faço questão de dizer aqui também de público. Companheiro batalhador, trabalhador, e dedicou sua vida toda à profissão e a ajudar os seus funcionários, né? Então, essa é uma coisa muito bonita que a gente vê. E aí eu queria citar também, me permita aqui, está Valdomiro, eu estou vendo aqui, se eu for falar, eu vou falar o dia todo, mas está Valdomiro. Valdomiro é aposentado da Sudene. Toda bronca que eu tenho, assim, fora tem alguém para resolver um problema na área de engenharia, digo: Valdomiro, quebra esse galho aí, ele vai lá ajudar. Eu vou só contar uma do Valdomiro. Vocês me permitem essas? Me pediram para dar um projeto para uma igreja lá no Ibura. Aí eu pedi a uma amiga arquiteta que fez o projeto, aí pediram um engenheiro para acompanhar a obra. Eu disse: Valdomiro. Aí o Valdomiro saía de Olinda uma vez por semana para ir para o Ibura acompanhar a construção da igreja. Essa é uma figura que a gente tem. Depois no Hospital do Câncer pediram uma pessoa para ajudar lá, orientar. Valdomiro vai lá. O pessoal do Hospital do Câncer é apaixonado por ele, porque é dedicado, só com grande contribuição. E a gente pode citar aqui muitos exemplos de companheiros que levam a profissão com muito carinho, com muito zelo, com muito respeito. Nós fizemos uma homenagem aqui também à Escola Politécnica. O Zé Mário não citou, mas a gente fez uma homenagem à Escola Politécnica e à Escola de Engenharia, que foi muito importante aqui para a gente. Está Chico Ila aí, nosso grande representante aí da Poli também, grande professor, nosso amigo. Eu gostaria de citar todos, mas quero dizer da satisfação de encontrá-los aqui. E eu pedi ao fotógrafo, se vocês aceitam, que a gente registrar esse momento, todo mundo junto, se vocês aceitarem, depois a gente mandar essa foto para todos vocês.
Eu fico muito feliz porque minha turma de engenharia é 1976. Vai demorar um pouco para chegar aos 50 anos, eu estou esperando que chegue lá. Mas todo ano a gente se encontra. A turma foi de 122 alunos, esse ano a gente conseguiu ainda juntar 56. Então todo ano a gente se encontra no mês de dezembro. Então é uma forma de... Alguns se encontram uma vez por ano, mas dá um abraço a todo mundo, reencontra. Até eu estou propondo que a gente se encontre todo mês, porque está ficando difícil, né? Então encontrar pelo menos uma vez por mês está melhor. Mas me permita essa intervenção aqui mais leve, só para dizer da alegria desse momento, mas quero agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso amigo Zé Mário, que mais uma vez aqui está reforçando a luta dos profissionais pela valorização dos profissionais da área de engenharia e arquitetura, nosso amigo Alexandre, que tem desenvolvido um bom trabalho no Clube de Engenharia, em todos os espaços que é possível. Nosso querido Fernando, que no sindicato é um batalhador, um companheiro que tem unido muito a categoria. A nossa amiga Maria da Conceição Justina, aqui representando Pedro Alcântara, que um grande companheiro da Poli, e nosso querido Henrique Lins, presidente do Sindicato dos Arquitetos, aqui muito bem representado, e da multa. E para finalizar mesmo, eu queria dizer que essa reunião de hoje era será exibida amanhã no programa da TV Câmara, na TV Universitária, no canal 11, a partir das 6h30. 6h30 da manhã. Aqueles que madrugam, que caminham cedo, podem assistir. E aí, para encerrar, eu queria desejar para todos vocês um Feliz Natal com seus familiares, e que o ano 2013, eu não sei, já estou em 14, 2013, com muito sucesso, que a gente renova as esperanças, e a gente vai oferecer um lanchezinho aí, mas pudesse organizar para uma primeira foto aqui na frente, e depois até na escadaria da Câmara, que ficaria mais registrado. Portanto, meu muito obrigado pela presença, e a gente declara encerrada a presente reunião, convidando uma reunião ordinária às 15 horas de hoje, para os demais vereadores.